Boa tarde a todos. A paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos ao Conversas com o Pastor Ismael. São 17 horas e 55 minutos. E nós estamos aqui mais uma vez para trazer uma conversa, na verdade, um estudo bíblico em forma aqui de uma conversa com os meus convidados, como de praxe, como de costume. Todas as terças e as quintas-feiras nós estamos aqui. Prepara a sua Bíblia Sagrada, prepara o seu bloco de notas. Hoje um tema bastante interessante. Aliás, é de base, né? Ele é doutrinário. E claro, todas as vezes que nós temos a oportunidade de estar aqui, temas sempre bastante doutrinários. E os meus convidados têm se preparado, demonstrando preparação e conhecimento para passar a todos aqueles que nos assistem. Aqui, portanto, é doutrinário, aqui é Bíblia Sagrada. Toda terça e quinta-feira aqui, esteja preparado que o conhecimento é profundo e os nossos convidados têm uma carga pesada no conhecimento. Hoje não será diferente. Daqui a pouco eu vou apresentar já os meus convidados. Gostaria tão somente de cumprimentar a todos que nos assistem da Catedral de Adoração e Promessa, pela página de Ismael Pinheiro Sebastião e, claro, pela página do programa Conversas com o Pastor Ismael. Deixar aqui também cumprimentos àqueles que nos assistem pelo YouTube, aqueles que nos assistem pelo nosso canal no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos e obrigado pela preferência. Fala-nos, você que nos assiste, você já ouviu falar sobre a natureza do cristão? Você conhece qual é a sua natureza? Qual é a sua identidade? Qual é o seu propósito? Nós queremos falar hoje sobre isso. Identidade, natureza e propósito de todos os cristãos. E eu gostaria que agora aqui nos comentários você tivesse a oportunidade de expor o seu pensamento ou aquilo que você já ouviu e conhece. Qual é a sua identidade? Qual é a sua natureza? Qual é o seu propósito? Essa é uma das matérias doutrinárias de base para qualquer cristão. E gostaria de conhecer qual é o seu pensamento em relação. Esse programa é assim, né? Bastante doutrinário, bastante bíblico e os nossos convidados com uma carga pesada no conhecimento para passar aqui para todos os que nos assistem. Você pode escrever aqui agora nos comentários, fala-nos qual é o seu pensamento em relação, qual o seu entendimento, qual o seu conhecimento em relação à temática apresentada. No prato, no fundo, está a tocar o Waymaker, numa versão cantada pelo Bethel Music. Como sempre, esse é o nosso separador. E hoje o tema, ou a nossa conversa aqui vai estar forte. Então aqui dois homens de Deus, com uma carga de conhecimento pesada. Aliás, para vir aqui no Conversa com o Pastor Ismael precisa de estudar. Precisa de vir preparado. Os nossos ouvintes são bastante exigentes, portanto, na qualidade do conhecimento. Aqueles que nos acompanham são bastante exigentes na qualidade do conhecimento. E nós estamos apaixonados também pela Bíblia Sagrada. E por essa razão, olha, prepara aí seu bloco de notas, não é? Sua Bíblia Sagrada. Pois bem, sem mais delongas, vamos à apresentação dos nossos convidados e depois passar o áudio de introdução ao tema que nós apresentamos. Eu tenho aqui no estúdio o pastor Elsando Lubrano Vicente, o mais frequente dos nossos convidados aqui no programa. Pastor Vicente, mais uma vez, boa tarde, seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado, quero saudar a si e a todos também lá em casa. Reforçar sempre a nossa mensagem, não é? As pessoas que tomem devido cuidado, não relaxem na disciplina, não é? Aqui, graças a Deus, nós temos a distância recomendada, eu posso tirar a máscara, mas a título pedagógico fica a dica para que as pessoas continuem a usar esta grande e importante disciplina nessa fase, porque infelizmente nós temos lidado com muitos casos de indisciplina. E eu quero aqui, de facto, deixar a minha nota negativa em muitos casos, empresas que prestam serviço público que faltam-se, infelizmente, ao dever que têm de servir as pessoas que vão para os seus serviços
com o álcool gel, nesse caso o balde para lavar as mãos. É incrível, numa altura em que condenam as igrejas, porque estão com medo que as igrejas abram, nós tenhamos bombas de gasolina que não têm, por exemplo, a casa de banho disponível a partir da metade do dia, como é o flagrante caso da Pumangol, deixa aqui a minha nota negativa, falo mesmo o nome. Eles estão a funcionar com as casas de banho fechadas, não há casa de banho disponível a partir das 16 horas. Eles fecham a loja, não há casa de banho disponível e não só eles, como também os bancos, eles têm álcool gel nas pessoas, falo, a maior parte dos bancos, álcool gel para as pessoas que entram dentro do balcão, mas eles não têm álcool gel, nem têm condições para as pessoas lavar as mãos que vão para o multicaixa. E as pessoas usam o multicaixa, tem lá seguranças que têm álcool gel, guardam álcool gel, não colocam balde e as pessoas estão a usar o multicaixa sem qualquer meio delas se infectarem. Resultado, é um lugar de risco de infecção e eles estão a promover. Então fica aqui a minha denúncia e a minha indignação, né? Sempre que puder, claro, chamarei a atenção para que as autoridades se manifestem. Muito obrigado. Muito obrigado, pastor Vicente. E agora aqui na apresentação, no cumprimento, a trazer logo um protesto. Não, porque não estão mesmo... Está a haver uma indisciplina e uma fuga de responsabilidade, porque se são tão rigorosos com a igreja, porque dizem que a igreja não tem condições, a igreja é um lugar de contaminação, eu quero ver os lugares que estão abertos a funcionarem com o rigor e com as regras que eles dizem que esses lugares devem funcionar, porque não se vê isso, é complicado. As pessoas estão ali, fazem uso daquele lugar e se tornam um lugar de risco grande de contágio das pessoas. Então fica aqui, se ver alguém de direito, por favor, se ver alguém assistir que pertence à inspeção, é só fazer uma ronda nos lugares que eu falei e depois vai constatar aquilo que eu disse. Muito obrigado, pastor Vicente. E também tem aqui do meu lado direito o doutor Metush Alem, mais uma vez. A paz do Senhor, boa tarde, graça e paz, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, pastor Ismael. Que Deus abençoe a paz do Senhor para todos que estão nos acompanhar. Hoje é um grande dia porque queremos compartilhar as Escrituras, a palavra de Deus, que é o nosso Senhor Jesus, que nós amamos. Jesus Cristo que nós pregamos não é só o Cristo morto, mas o ressuscitado. Como é Jesus ressuscitado, significa que é o Jesus que não tem mais os lençóis, né? Não pode mais desligar. Porque sabemos que quando o Cristo foi nascido, falaram nos magos, aliás nos pastores, que para ir lá ver o bebê, vão lhe encontrar, ele está amarrado, quer dizer, ligado com os lençóis. Então, não tem como descobrir bem o bebê que está bem ligado. Mas sabemos que o Cristo, nós não oramos o Cristo bebê. Significa que o Cristo que oramos não tem mais aqueles lençóis, ele mesmo está aberto. Mesmo na morte ligaram mais ele, mas na ressurreição ele deixou tudo isso. É o Cristo que nós pregamos, o Cristo revelado. Deus abençoe. Muito obrigado, doutor Metuxa. E hoje, para aqueles que nos assistem, nós que estamos a falar e falaremos hoje sobre identidade, natureza e propósito do cristão. É um tema bastante doutrinário e de base para todos os cristãos e convido a si e quem você puder mais partilhar essa transmissão para que possa aprender sobre essa matéria, o faça. Nunca foi tão fácil convidar pessoas para fazer parte de um estudo bíblico. Simplesmente com um clique, fazendo a partilha dessa transmissão, você estará a abençoar muitas pessoas. E antes de mais, gostaria de fazer passar aqui o áudio da introdução a esse tema, para que então nós possamos começar a discutir. Eu peço a atenção de todos que nos assistem. Você sabia que a sua natureza faz referência ao conjunto de traços diferentes, incluindo maneiras de pensar, sentir ou agir, e que os seres humanos tendem a ter, independente da influência da cultura? Pois é, mas os teólogos têm a sua opinião com relação à natureza do cristão, afirmando que existe duas naturezas. Observe o uso da palavra natureza nos dois textos bíblicos a seguir. Primeiro, se referindo a toda a humanidade, lemos em Efésios 2, versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E no segundo texto de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, lemos:
pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis comparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Em ambos os textos citados, a palavra natureza vem da origem grego, physis, que significa condição de origem de nascimento. No texto de Efésios, capítulo 2, versículo 3, temos a indicação da natureza terrena herdada de Adão. E no texto de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, a natureza divina que é obtida pelo novo nascimento, ou como também é designado a regeneração do Espírito Santo. Alguns teólogos defendem que por nascimento natural o homem não possui a natureza de Deus, afirmando que ela está desprovido de tal natureza e por isso está impossibilitado de ter comunhão com Deus enquanto permanece em tal condição simplesmente natural, ou como é também designado na Bíblia, por carnal. Por isso, nosso Senhor disse a Nicodemos que o que é nascido da carne é carne, ou seja, o homem natural não pode gerar de modo nenhum um homem espiritual, que é o que possui a natureza de Deus. Daí, a necessidade do homem nascer de novo do Espírito Santo para que possa ser gerada nele a natureza divina, pela qual poderá então agradar a Deus e ter comunhão com Ele. Dizendo então que isto comprova que o princípio espiritual é o mesmo relativo ao natural, no que diz respeito à natureza. E por isso, se vê companheirismo e aceitação somente entre naturezas iguais, e daí se afirmar que a águia não voa com o urubu. Ficou com dúvida? Prepare o seu bloco de nota e uma caneta para aprendermos sobre a natureza do cristão. Espero que os nossos convidados em estúdio estejam prontos, pois queremos saber qual a natureza então do cristão e quais as características, e se a natureza terrena influencia a natureza divina. Fiquem ligados, porque o debate do Conversa com o Pastor Ismael está no ar. E aqui agora, a introdução feita, vamos diretamente ao debate, sem mais delongas. Pastor Vicente, de forma introdutória ao tema, dou-lhe a oportunidade para, por alguns minutos, trazer a introdução. Ok. Muito bom, a introdução por acaso foi muito boa, não é? E eu louvo mais uma vez a Deus por essa oportunidade de estar aqui e tratarmos de um assunto tão importante como, por exemplo, este assunto da natureza do cristão. E uma das coisas importantes que temos a dizer sobre a natureza do cristão, não é? Nós percebemos que ela tem uma origem, não é? E essa origem é a própria pessoa de Cristo, não é? A Bíblia, por exemplo, em 2ª Carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, não é conhecido o versículo, a Bíblia diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, não é? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, não é? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Esta nova criatura que alguém se tornou em Cristo, não é? Isso remete também àquilo que nós chamamos de uma nova natureza. Uma natureza não segundo a natureza da carne, porque lembramos muito bem na conversa de Jesus em João, no capítulo 3, aquela famosa conversa de Jesus com Nicodemos. Jesus introduziu um elemento que Nicodemos não entendeu, não é? Em João, no capítulo 3, Evangelho de João, no capítulo 3, para aqueles que assistem ao programa, tirar notas. No versículo 2 em diante, né, nós sabemos que de noite foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais se Deus não for com ele. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, a primeira coisa que Jesus fala para Nicodemos, depois de lhe chamar de mestre, é sobre o novo nascimento, né? Porque nós estamos a ver aqui que Nicodemos fala dos sinais e diz que os sinais testificam que você é mestre. E Jesus lhe introduziu a doutrina que faz a distinção entre o que ele traz como mensagem e o que os rabinos ensinavam como mensagem. Ele fala do elemento novo que ele introduz, que é o novo nascimento. Esse novo nascimento não é conhecido nem por Nicodemos, não é conhecido nem por Gamaliel, nem pela escola dos rabinos, não era conhecido
não é, a nível da nata da escola teológica do Antigo Testamento. Porque essa palavra é o cumprimento da palavra profética que Deus deu, de que nos últimos dias estabeleceria um novo pacto com a casa de Judá, não é? E escreveria as suas leis no seu coração. Outra passagem também diz que Deus tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne, não é? Está a falar de uma nova realidade. Eles não conheciam, não tinham revelação disso. Jesus fala do novo nascimento. Em João, no capítulo 3, no versículo 4, Nicodemos perguntou: como é que pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade vos digo que quem não nascer da água e do Espírito, aí está a explicar que tipo de nascimento ele está a falar, não pode entrar no reino de Deus. E no 6 ele apresenta duas naturezas. Ele diz assim: o que é nascido da carne é carne. Nascido, nascituro, natureza, origem, fonte, espécie, carne, né? Carne gera carne, o que é nascido da carne é carne. Agora, o que é nascido do Espírito, o que é nascido de quê? Do Espírito é Espírito. Quem é o que nasce do Espírito? Não é? Quem é o que nasce do Espírito? Jesus aqui está a apresentar, não é? Duas realidades. Aqui Jesus está a apresentar a realidade daqueles que nascem segundo Adão, que se reproduzem segundo a carne, e ele está a apresentar algo novo. Por quê? Porque ele é aquele que introduz, ele é a semente da nova criação. Para a pessoa ter um ser humano, ela precisa do quê? Precisa do sêmen do homem, o sêmen, a semente do homem, e precisa da capacidade geradora da mãe. Nesse caso, os óvulos da mãe. O útero, que dá condições para que a semente seja gerada. Para que a pessoa nasça do Espírito, também tem semente e tem gerador. A semente é a palavra e o gerador é o Espírito. A mãe gera a semente do pai. Então Jesus diz o quê? Que a palavra dele é a semente. E o Espírito que dá a vida gera a semente. Então, aí o que nós vamos ver a nível das Escrituras? É que mesmo a forma como Deus preparou a mulher para que ela reproduzisse dessa luz a filhos, já tinha ali uma mensagem nesse ato do que ele faria futuramente com o Evangelho dele. Isso é mistério, estamos a entrar na esfera onde o doutor é mestre e eu ainda sou, nessa faculdade de alegoria, eu ainda sou um aluno do primeiro ano da faculdade, estamos diante do reitor. Mas o que é certo é que existe uma mensagem de Deus, mesmo quando Paulo diz que grande é o mistério, né? E me refiro a quem? A Cristo e a igreja, referindo-se a quê? Marido e mulher. Quer dizer que no início Deus estabelece o marido e mulher, mas já está a olhar para uma união futura, que representa a união de Cristo com a igreja. Então, do mesmo modo, aqui Cristo está a introduzir um novo nascimento. Esse nascimento é um nascimento que se dá pelo Evangelho. Porque todo cristão, quer ele sinta, quer não, se ele é cristão, se ele é de Cristo, ele nasceu de novo. Não importa quanto por fora ele parece igual, por dentro algo mudou. E se não mudou, tem que ficar preocupado, porque muda mesmo. Não é? E vou deixar então... Muito obrigado, pastor. Doutor, de forma introdutória, a natureza do cristão, qual é a observação que faz? Muito obrigado, pastor Ismael. Gostei da introdução já do apóstolo. A questão da natureza ou da identidade do cristão é muito importante. Veremos que o Cristo ele próprio sabia ainda da natureza dele. Os demônios conheciam também a natureza de Jesus. E Jesus chega agora para perguntar aos apóstolos se conhece a natureza dele. Bom, o que as pessoas falam que a eu meu sou? respeito, que eu sou. Daí, os apóstolos, o Pedro disse que as pessoas falam que você é Isaías, você é Jeremias, você é João Batista, você é um dos profetas. Mas o que você fala que eu sou? Certo. Lá outras pessoas que falam. Mas uma coisa interessante, quando falaram que você é Jeremias, Jesus não negou, não falou nada. Deixou isso assim, porque tem uma verdade escondida por detrás daqueles nomes. Mas depois ele pergunta o que você fala que eu sou. Aí o Pedro revela agora a identidade ou a natureza do Cristo. Onde agora o Cristo vai lhe dizer Simão. Porque este nome Simão ele já tinha tirado. Mas aqui ele chama aquele novo para voltar. Simão. Para mostrar você fraco.
Ok, ok. Mas a coisa que sair na sua boca é forte. Não é a carne que te revelou. Ok, ok. Porque questão da natureza não pode ser a carne. Não, carne não revela. Também não é o sangue. Mas graças a Deus, porque é Simão, filho de Jonas. A palavra Jonas, língua hebraica, significa pomba ou colomba. É o meu pai que te revelou. Ah, tá bom. Agora, vai ver que os demônios conheciam a natureza de Cristo. Jesus, filho do Altíssimo. Enquanto que outros, para eles, a natureza do Cristo era filho do carpinteiro. Filho do carpinteiro, filho de Tá Maria. vendo? Mas os demônios Filho de José. conheciam a natureza do Cristo. É assim conosco. As pessoas, há outros homens de Deus, há outras pessoas não conhecem bem as nossas identidades, mas os demônios conhecem bem as nossas identidades. Isso é Atos capítulo 19, 15. Cristo conhecemos ele. Paulo também conhecemos quem é ele. Quer dizer, os demônios conheciam a natureza também do Paulo. É verdade. Mas quem são vocês? Boa pergunta. Significa que se no mundo espiritual você tem problema ainda do conhecimento da tua natureza, você é perdida. No mundo espiritual você não vai ter problema sério. Por isso eu gostei muito do tema, até antes estávamos a falar, porque é com isso que a pessoa vai ter o pé no chão na vida cristã para andar bem. Porque quando uma pessoa não conhece ainda a natureza dele, vai ter aquele que chamamos de crise da identidade. A crise da identidade é grave. É muito grave. Porque a crise da identidade é quando aquele que você se choca naquele que você deveria ser. Tá vendo? A pessoa não sabe, eu sou isso, eu deveria ser como ele, aí já causa muitos problemas. Por isso, é preciso mesmo os pés ficar no chão, essa doutrina fica no chão. Então, 2 de Coríntios, que o texto que o apóstolo acabou de falar, 5,17, a Bíblia diz, quando alguém está em Cristo, nova criatura ele é. Se nova criatura ele é, significa ele entra numa outra natureza. Ou numa outra natureza. Agora, como entra numa outra natureza, devemos saber agora que natureza é. Tá vendo? Para saber isso é fácil. E qual é a natureza também que ela abriu mão? Sim, ou se essa mesma natureza continua coabitando no mesmo corpo. Sim, mas é muito fácil. Por que estou a dizer é muito fácil? Vou tocar Romano capítulo 1, no versículo 1, para explicar bem onde que estou querendo ir. Ok. No Romano 1, capítulo 1, no versículo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas. Significa o evangelho que vamos falar hoje, da natureza, os profetas do Antigo Testamento já falaram isso. Quando o apóstolo Paulo está a falar isso, ele viu isso, esse evangelho, os profetas. Por isso devemos perguntar nos profetas o que eles falam sobre essa natureza. Porque Salomão disse assim, devemos perguntar na geração passada. Jó falou que pergunta na geração passada. Então vamos perguntar ainda na geração passada para eles nos falar o que eles acham sobre isso. O que eles acham sobre isso? Se olhamos, por exemplo, no Lucas, capítulo 3, no versículo 38, a Bíblia chama do Adão filho de Deus. Certo. Significa Adão que era homem, mas tinha uma natureza divina. Uma natureza diferente. Ele foi o primeiro filho de Deus aqui na terra. Certo. Agora, Adão que era o primeiro filho de Deus na terra, é comparado ao Cristo na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, 45. Significa que Adão é a imagem do Cristo. Agora, se é a imagem do Cristo, nós somos cristãos. Certo. Nós saímos em Cristo. Como saímos em Cristo, nossa natureza sai a partir do Cristo.
Então, para nós entender bem a nossa natureza, devemos ver quem saiu agora no Adão. É a Eva. Agora, a partir daí que vamos entender como que agora, porque Adão era já filho de Deus. Agora, como que a Eva vai receber a natureza do Adão, vai receber a identidade do Adão, que é o filho de Deus. Onde que vamos ver? A primeira coisa, veremos que o Adão trabalhou duro. Essa natureza que estamos a falar hoje, primeiro Adão que trabalhou duro. Quando trabalhou duro, ele dormiu. Quando dormiu, lhe tiraram o osso. Quando lhe tiraram o osso, transformaram o osso. Depois de transformar o osso, a mulher recebeu agora a identidade do esposo. É aí que Deus agora vai usar a mão para pegar a Eva e levar agora no esposo, que é no Adão. Essa aqui já era a imagem para nós, porque o trabalho duro, é isso aí, João 17, versículo 4. É isso aí, João capítulo 5, 34. Está vendo? O Cristo, ele disse, glorifiquei o teu Pai, porque acabei a obra. Consumi a obra. A obra significa que Jesus aqui na terra estava trabalhando. Quando ele se encontrou com a mulher samaritana, no João capítulo 4, estava a trabalhar disso. A vontade de Deus, a comida é para comer, fazer a vontade de Deus, do meu Pai. A obra dele. É a obra do Pai. Quando Jesus estava a fazer a obra, estava a cumprir aquela primeira parte do Adão que trabalhou para gerar a mulher. É isso aí, para gerar a mulher. Agora, Jesus, quando estava a trabalhar, trabalhou duro, mas aquele trabalho duro tem que era para gerar a igreja. Sim, deve parar no sono. Por isso que vão lhe matar por causa das obras. Certo. Ele vai morrer agora na cruz. Quando que Jesus, é um tipo de sono. no sono. Okay. É isso aí. Quando Jesus agora vai na cruz, vai morrer lá na cruz, onde agora Deus vai pegar o osso, porque a mulher vai sair no osso. O osso que nós estamos a falar aqui, o osso que dá forma no corpo, o osso é a imagem da palavra, o osso é a imagem da doutrina. É isso aí, a água, que lemos no João capítulo 3, nascer na água. Por isso, todas as mulheres, todo homem que quer mulher deve lhe tirar da água. Chama um pouco Moisés. Moisés, para se encontrar com a Zípora, foi na água. Foi no poço. Chama Jacó para se encontrar com Raquel, foi na água. Isaac também. Agora, se queremos chamar Isaac, onde se encontrou com a Rebeca? Na água. Agora, Jesus Cristo, para se encontrar com a Samaritana, no poço de água. Certo. Porque é aí que o novo nascimento acontece. O novo nascimento acontece a partir da água. Por essa razão é que quando Cristo foi cortado de lado, no lado esquerdo do peito, saiu sangue e água. Exatamente. João falou, na lateral. Exatamente. No mesmo local onde foi gerado a mulher de Adão. Exatamente. É onde que a mulher saiu. Agora, quando tiraram, formaram, a mão agora levou a mulher aonde? No esposo. Por isso Cristo disse que ele não tira fora o que Deus lhe deu. Porque o Pai tem que levar a Eva no homem. Certo. É ele que nos levou. Quando nos levou, agora Adão olhou, disse o osso do meu osso. Vi que a identidade dele é isso que está também na mulher. Refletido na mulher. A natureza que Jesus tem é a natureza que nós temos. Yes. É a natureza que nós temos. Foi gerada, nesse caso, na cruz. Foi gerado na cruz, apresentado no dia de Pentecostes. Foi gerado na cruz. Por quê? Porque a mulher não pode aparecer antes da cruz. Impossível. Certo. Porque a Rebeca nunca vai aparecer antes do Isaac ainda ir no altar. Isaac primeiro foi no altar. A Bíblia diz que quando saíram do altar, quando Abraão levou Isaac para lhe oferecer, que é a imagem da cruz, porque a Bíblia diz para chegar até Moria era 3 dias, imagem da morte e da ressurreição. Quando desceram, que vieram falar no Abraão que o teu irmão, a mulher dele nasceu,
que nasceu o quê? Nasceu filho, depois nasceu o quê? A Rebeca. A Certo. Rebeca vem depois do altar. E a igreja vem depois da cruz. Da cruz. Porque Primeiro o sacrifício. não pode ser antes. Primeiro a dor de parto e depois o Sim, dar a luz. sim, não pode ser antes. É por isso que nós temos o privilégio de ser como ele é. Temos muita coisa para falar. Era a minha introdução. Pastor Vicente, Não, tá interessante. uma introdução já assim em jeito de desenvolvimento mesmo, né? Apresentado aqui pelo doutor. Agora eu gostaria que o pastor Vicente falasse-nos. O doutor apresentou aqui como é que surge essa natureza, trazendo aqui aspectos alegóricos, inclusive, apontado, portanto, para o Adão e Eva, na simbologia da união de Jesus Cristo também, a união mística, né? De Jesus Cristo com a sua igreja, trazendo essa natureza. O que é feito da natureza humana? Nós vimos aqui, inclusive, na introdução, e o pastor Vicente fez questão também de falar da natureza humana, uma vez que a natureza divina, a natureza de Cristo toma o homem. O que é feito da natureza humana? Bem, se olharmos, por exemplo, para Efésios, né, ia recomendar a quem está em casa, Efésios no capítulo 2, a Bíblia diz que em Cristo nós fomos livres, literalmente livres, da natureza humana quanto à sua condição espiritual. Porque quanto à carne, enquanto tivemos na carne, Paulo disse que é me livrar do corpo desta morte, nós vamos sentir as sensações humanas e vamos sentir desejos humanos, fome, desejos sede, carnais, não, e uma inclinação carnal mesmo, vai estar ali, até que nos livremos. Por isso é que Paulo em Romanos, no capítulo 8, ele diz que nós gememos neste corpo, desejando o que é a sua adoção. E ele diz que essa adoção é o quê? É o corpo transformado. Paulo fala um pouco sobre isso em 1 Coríntios 15, mas antes de entrar aí para ter uma linha para que as pessoas nos entendam, em Efésios no capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Essa morte que ele fala aqui é uma condição do homem sem Deus. Todo homem que não tem Deus tem vida biológica, não tem vida espiritual. Porque a vida espiritual para Deus é a ligação com Ele. Ele é a fonte da vida. Quando tu tens Ele, tens vida. Se tu não tens Ele, ainda que estiveres vivo, estás morto. Para quem está a me ouvir, para entender o que eu estou a dizer. E diz assim: nos quais andastes outrora, versículo 2 de Efésios capítulo 2, segundo o curso deste mundo, segundo a príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Isso é uma conectação direta com Adão. E Paulo está aqui a rasgar, a trazer uma divisão entre os filhos de Deus, que nasceram de Deus e nasceram de novo, têm a natureza de Deus, e os filhos de Adão. Porque às vezes na igreja nós estamos um pouco esquizofrênicos em relação a isso. Um dia nos sentimos filhos de Deus, outro dia nos sentimos filhos de Adão. Nós precisamos de ter uma linguagem única para a igreja, para que as pessoas entendam a sua identidade e os seus comportamentos possam se moldar à sua identidade. E diz assim no versículo 3, nos quais também todos nós andamos outrora. Não diz que nós continuamos a andar, diz andamos outrora. Veja a linguagem de Paulo. Vê como é que ele está a falar para os cristãos. Andamos outrora. Depois ele diz que andamos como? Segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos. Agora aqui é que ele remata com algo chave. E éramos por natureza. Aqui ele tocou na natureza. Eles éramos por natureza filhos da ira. E diz aqui, como também os demais. Agora ele se volta para nós cristãos e diz, versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, aleluia, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a riqueza da sua bondade para conosco, não é? Agora, o que esse versículo nos diz, irmãos, para quem está a nos acompanhar? Esse versículo nos mostra de facto as duas naturezas. A condição do homem sem o Espírito Santo, sem Cristo, sem a palavra, e a condição do homem com a palavra. Paulo diz que o homem sem o Espírito Santo, sem Cristo, sem nascer da palavra, ele é por natureza filho da ira. Isso significa, por isso é que eu às vezes digo para as pessoas, e é motivo de choque para muita gente, que o cristão não devia se chamar de pecador, embora possa cometer pecado. Por quê? Porque para um judeu, por exemplo, um judeu, por que o judeu criticava Jesus porque andava com publicanos e pecadores?
Porque para o judeu, pecador é a pessoa que se dedica ao pecado sem dolo, sem peso, sem arrependimento, sem consciência de que está fazendo mal aos outros. Por isso é que você vai ver muitas vezes, mesmo quando ele entrou na casa de Zaqueu, disseram comer. Então ele é mestre, rei, diz que é santo, mas está entrando na casa de um publicano. O Simão disse, ele não deu conta, é profeta, que essa mulher é pecadora. Quer dizer que eles se distanciavam dos pecadores. Não é que eles não pecavam. É que eles sabiam que a diferença entre o que peca, não se arrepende, não tem consciência pesada, não percebe que errou, daquele que quando peca, tem consciência que errou, que é diferente. Nós cristãos não devíamos nos chamar de pecadores. Por quê? Porque a natureza do pecador é pecar. Alguém vai dizer, mas como assim, pastor? Sim, é natural que o pecador peque. Mas nós cristãos não devíamos nos pôr na posição de pessoas que se conformam com o pecado. Porque a nossa natureza é uma natureza diferente. Nós temos a natureza de santidade. O Espírito que habita em nós é santo. Então, o nosso conforto e o nosso natural é a santidade, não é o pecado. Pecado na vida do crente é acidente, é crise de identidade, é meninice espiritual, é ignorância espiritual, mas não é o natural dele. Crente na mentira não é o natural dele. Crente a trapacear os outros não é o natural dele. Crente na fornicação não é o natural dele. Nem o Espírito Santo, nem ninguém que está a olhar para ele, se ele tem Deus, está a ver ele agir assim, está a dizer o teu natural é esse. Não. Assim como não é natural para o angolano comer com palito, não é natural para o cristão viver vida de pecado. Ou você é cristão, ou você vive vida de pecado. Porque o normal para quem tem o Espírito Santo é andar em santidade. Então, quando nós começamos a falar para a igreja, como Paulo fala, que vocês eram trevas e agora são luz. E Paulo diz, andai como filhos da luz, porque uma coisa que você é, outra coisa é como você anda. E Paulo repete algumas vezes esse binômio, ser, andar, porque ser tem a ver com a natureza de Cristo em nós. Porque quando nascemos do Espírito e nascemos de Cristo, recebemos uma nova natureza. Pastor, isso significa que não temos carne, que não sentimos, que não temos vontade de pecar? Não, a Bíblia fala sobre isso. Diz que há uma luta entre a carne e o Espírito. Mas lembre, irmãos, a Bíblia não diz que o teu corpo é você. A Bíblia faz uma separação entre você e o seu corpo, dizendo que o teu corpo é a tua casa terrestre. 2 de Coríntios capítulo 5. A Bíblia faz essa separação te mostrando que você não é o seu corpo, mas o corpo faz parte de você. Ou seja, é preciso aprendermos claramente que quando nós vamos para, mesmo até nos jazigos, quando nós vamos para enterrar alguém, não vê lá escrito, aqui jazem restos mortais de fulano de tal. Aí não diz nos jazigos, aqui jaz o fulano de tal. Diz, aqui jaz restos mortais. Nós falamos até o passamento físico. Este corpo é a casa que nós habitamos, o meio que interagimos com o mundo físico. Mas no nosso interior, aquilo que disse bem o doutor, algo habita em nós que nos distingue dos outros. O cristão não carrega a mesma natureza dos outros. Não, você pode estar a conviver com os outros, mas o que está dentro de ti não é igual. No Espírito você tem a presença dele, e quem não crê nele não tem. E aqui o doutor vai poder introduzir um pouco mais. Estamos na mesma realidade física, nós podemos conviver com os outros na mesma realidade física, mas não estamos na mesma realidade espiritual. Porque o cristão, a Bíblia diz que, olha o que diz em 1 Coríntios 6,17: aquele que se une ao Senhor, não diz faz com ele dois, não. Diz faz com ele um só Espírito. Então esse Espírito nos qualifica, nos caracteriza. E o pastor Vicente aqui já está a falar desse exercício. Nós estamos a falar da natureza, e é impossível falar da natureza sem expressar a identidade. Certo. Portanto, e a identidade acaba por ser os traços, né, da reprodução, do exercício de facto desta natureza. E eu pergunto assim, como é que pode-se de facto identificar quem tem essa natureza? É possível identificar olhos nus quem tem essa natureza, ou o facto da pessoa se declarar como cristão, ele automaticamente já tem essa natureza? Bem, essa é aquela questão que nós falamos outra vez, que só Deus pode saber quem de facto realmente nasceu de novo. Mas tem efeitos na vida da pessoa que podem ser vistos. Né? Os frutos, né? A Bíblia diz os frutos, a Bíblia fala dos frutos do Espírito. Os frutos dão testemunho. Os frutos testificam, né? O andamento, a vida da pessoa testemunha. E ser cristão não significa que eu nunca mais vou errar. Assim como dizer que eu sou um santo em Cristo Jesus, não significa que eu sou perfeito. E é isso que é preciso. Estamos a falar da natureza. Por exemplo, o cristão, ele é santo por natureza. Antes dele andar em santidade,
por natureza ele é santo. A natureza, já é Agora, a sua natureza divina por Cristo. Natureza em Cristo, ele é santo. Jesus já te chama de santo. Agora, nós pensamos A o quê? Bíblia também Como é chama que a de nossa santo. mente faz? Nós pensamos que ser santo é nunca errar. É nunca pecar, é ser perfeito. O pastor sempre está a dizer que é santo, então você é perfeito. Não, eu não estou a dizer que sou perfeito. Eu estou a dizer que Jesus me santificou. Me separou. E olha, então olha, pode mesmo Doutor. aproveitar essa deixa. E doutor, vai dar mesmo, pode entrar aqui. Doutor, sobre a sobre identidade, isso. algo que chama-nos a atenção é em uma passagem bíblica, isto é em Jonas, a Bíblia Sagrada diz que quando os homens no barco olharam para ele, perguntaram de que povo és. Ou seja, a natureza dele era diferente. Sim. É possível também se identificar um indivíduo que tem uma natureza diferente. É isso, é a mesma ideia que estamos a continuar, que conhecemos as árvores pelas frutas. Como conhecemos. Olha, há uma coisa interessante que faz que para as pessoas notar que você estava com Cristo. Estou dizendo pelo Pedro. Você estava com ele. Você estava com ele. A sua identidade é... Não precisou de falar. Existem as coisas que vai te queixar. Existe coisa que nos queixa. Por quê? Denuncia, né? Denuncia. Por quê? Porque temos a natureza divina. O que a Bíblia fala? 2 de Pedro 1,4. A Bíblia está clara aqui. É isso que vai fazer que mesmo você fugir, as pessoas vão dar conta. Pelas quais Ele nos tem dado grandíssima e precisa promessa, para que por ela fiquei participante da natureza divina. Havendo escapado da corrupção. Meu Deus. Que pela concupiscência há no mundo. Quer dizer, nós somos participantes da divindade. Aleluia. Temos aquela natureza divina. Jesus. Aquela natureza divina nos leva agora naquilo que a Bíblia fala, no Salmos 82, 6. Abre. Não diz que vocês são os deuses, mas estão a morrer como um homem. As pessoas começam a ver o Cristo em mim. Uau. As pessoas começam a ver o Cristo em mim, é aí que vão dizer que são cristãos. Uau. Seguidor do Cristo, por causa das coisas que eles estão a fazer, a forma dele de falar, a forma dele de se comportar, já mostra quem é você é. Mas agora, essa natureza, para as pessoas notarem isso, não tem como, não passa no sangue, não passa de uma maneira carnal, é mesmo a obra da cruz. É a cruz que nos leva agora para as pessoas nos ver diferente. Pastor Ismael, vai ver que a obra da cruz, que nos deu esse privilégio de entrar na família divina. Nós não somos mais filhos de fora, mas somos agora concidadãos celestial. Está vendo? Agora, as pessoas quando olham, vão saber, não, esse aqui é africano. Mesmo não falar nada. As pessoas só olhando, você é africano. É verdade. Não, esse aqui é árabe. Por quê? A forma já, da mesma forma que nós adquirimos essa graça, esta graça através da cruz, aquela natureza divina nos muda a nossa maneira de ser. Exatamente. Qual é a nossa maneira de ser? E agora ficamos o quê? Entramos agora no sacerdócio real. Exatamente. É isso aí a identidade. É exatamente isso que eu gostaria de falar também dos benefícios dessa natureza. Que quando você recebe, a sua forma muda. A sua forma muda, as pessoas olhando em você vão notar algo diferente que não está com eles. Mas isso vem através da cruz. Por quê? Porque através da cruz, antes da cruz, ninguém tinha acesso nessa natureza. Era difícil para entrar nessa natureza. Por quê? Porque a lei impedia para as pessoas chegar até naquela natureza. Acredito que todos podemos se lembrar da história daquele paralítico, os 4 amigos. Os 4 amigos, quando levaram aquele paralítico, não tinha como entrar, levar ele até a pessoa do Cristo que estava dentro. Por quê? A porta. Fecharam a porta.
Porque não tínhamos acesso nós, os gentios, porque a porta estava fechada, a lei fechou a porta. Mas graças a Deus, porque a graça abriu a porta de cima. Porque a graça, quando abre a porta de cima, nós vamos entrar não é na porta da lei, mas na porta de cima. Porque é aquela porta de cima que apóstolo Pedro recebe a comida que vem do céu. Aquela comida que chama os animais impuros. Exatamente. Os animais impuros entram a partir da porta do céu. Ele entra assim. A porta da graça. A porta da graça. Aleluia. Mas quando está a descer, vai descer em direção do Cristo. Não é direção do Isaías. Não é direção do Jeremias. Não é direção do Zacarias, mas é direção onde está Jesus. Uau. E quando desce até lá, Jesus olhar, vai dizer o quê? Teu pecado Está perdoado. Aleluia. Se você olhando aí, ele ainda não tinha feito nada. Não, nada mesmo. Não é que disse que eu sou isso, eu sou... Não. Está vendo a natureza? Só um ato, né? É a graça. Recebemos pela graça, os seus pecados já São perdoados. São perdoados. É verdade. São perdoados. Mas depois agora, para as pessoas verem que ele mudou, pega agora seu leito, anda. Não deixa seu leito aqui, porque você vai precisar. Anda com seu leito. Ele pega a cama, começa a andar. Por isso que eu falo sempre, a noção da natureza divina Jesus Cristo. não depende do homem. Meu Deus. Não depende da carne, como João capítulo 1, versículo deep 3. stuff. Não é do sangue, não é vontade do homem, mas é vontade de Deus. Por isso, na noção da natureza divina, que nos dá acesso na redenção, se você tentar de subir na árvore de sicomoro, Jesus vai dizer desce. Porque só ele que deve subir para te ver. Uau. Sim. Vou repetir. Você não tem como subir para tentar olhar. Não pode subir numa árvore, na noção da redenção, na noção da natureza. Se você tentar de descer em cima da árvore, ele vai dizer desce. Porque só um que deve subir em cima da árvore para Deus começar a ver-nos. A árvore que estou falando da cruz. Da cruz. Só ele. Quando você tenta de subir pelas suas forças, pela sua para justiça, receber essa pelas suas natureza, obras, não vai conseguir. Ele vai te mandar descer. Mas o que ele vai te precisar? Você só abre a porta para eu entrar na sua casa, Zaqueu. Vou ceiar agora contigo, segundo Apocalipse 3:20. O problema é você só abre a porta, deixa ele entrar, vai ceiar, não vai matar bichar. É verdade. Não, também não vai almoçar. Vai ceiar, quer dizer comida de tarde, que é o pão rompido. Quer dizer, estou falando da morte de Jesus de tarde. De tarde. E isso ceiar. Hora do sacrifício. Naquele lugar, Zaqueu foi chamado de filho de Abraão. Sim. Pois este também é. Sim. E aí agora a pessoa entra agora na natureza divina, na família. Não é mais filho de fora, agora é filho de dentro. Está vendo? Se ele quer sair, não vai sair mais na porta. Sabe onde vai sair? Na janela. Estou falando de 12 espiões. Aí tem mistério. Estou falando de 12 espiões na casa da Arábia. Ok. Que saíram pela janela. Saíram pela janela. É naquela janela onde que vão colocar agora o sinal. O sinal, o sinal vermelho que vai salvar aquela casa. É aí. Uau. Awesome. Tremendo. Pastor Vicente, vou passar de novo a bola para simplesmente para irmos para um outro tema dentro daquilo que nós estamos a falar. O pastor falou há pouco tempo acerca de muitas dúvidas que surgem nos cristãos, e eu falei aqui no início que essa era uma matéria de base, portanto, uma matéria doutrinária de base para que a pessoa de facto possa andar. Tem muita gente que não tem essa convicção de facto da sua natureza, e em vários momentos ainda tem dúvida de facto é crente, se não é crente, e algumas vezes inclusive deixa ser abatido por vozes diabólicas que lhe retiram dentro do centro da vontade de Deus. Para essas pessoas, pastor, que conselho você pode deixar aqui? O conselho que eu deixo é as pessoas fixarem-se primeiro na obra consumada de Cristo. Perceber que quando nós recebemos o Espírito Santo, quando nós recebemos a salvação, a nossa função e missão é crer. Porque na dispensação que nós estamos,
nós estamos na posição de quem recebe, não é? Jesus veio para dar, ele veio para dar a vida, ele veio para dar o Espírito, ele veio para dar a ressurreição. Todas essas coisas são dádivas e ofertas divinas. Qual é a posição do crente? A posição do crente é a posição de receber. Então, quando as pessoas têm uma consciência de que eles, para ser algo em Deus, precisam de se esforçar, trabalhar, labutar para chegar no lugar que Deus já lhes deu, elas já começaram num conflito sério de identidade. Quer saber a questão adâmica também, né? Exatamente. Por exemplo, Romanos no capítulo 5, veja isso aqui, Romanos capítulo 5, versículo 17, diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só, quem? Adão, mais uma vez isso nos remete aos dois, né? Na Bíblia chamados de Adão, porque a Bíblia chama o primeiro Adão de Adão e o segundo Adão, nesse caso que é Cristo, do último Adão. A Bíblia fala, em 2 Coríntios 5, 17, da nova criação. Então nós temos Gênesis, a primeira criação, e temos Atos 2, a nova criação. Mas isso aqui, pronto. Atos 2 é como um novo Gênesis, né, na Terra. Então, nós ao olhar aqui para Romanos capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz que se pela ofensa de um e por meio de um só Adão, né, reinou a morte, muito mais os que recebem o quê? Aqui fala claramente, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. O que é que vai acontecer com eles? Reinarão em vida. Nós, eu e os irmãos estão a me ouvir, não somos santos primeiramente por causa da nossa santificação, da nossa santidade. É onde está a confusão de muita gente. A santidade que é nada mais nada menos que o Santo Espírito que habita dentro de ti, ele não vem fruto do teu esforço. Você não tem esforço suficiente para receber o Espírito, você não tem obra suficiente para receber o Espírito, senão que isso venha como uma oferta de Deus pela tua fé. Agora, existe uma outra coisa, que é chamada vida de santificação. Ok. Então eu estabeleci aqui uma diferença para as pessoas entenderem. Uma coisa é santificação do Espírito, outra coisa é a vida de santificação. A vida de santificação é a minha resposta à natureza que habita em mim. É o sinergismo, é a correspondência que eu vou ter com a natureza de Deus em mim. Porque eu posso ter Cristo, como Paulo diz em Colossenses 2,6, uma passagem muito elucidativa sobre isso. Veja o que ele diz aí. Ele diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus. Não diz como mereceste receber Cristo Jesus. Não diz como se esforçaste para lhe receber. Não diz como fizeste 50 montes para receber Jesus. Você não faz 50 montes para receber Jesus. Você lhe recebe de graça. E quando você lhe recebe, você não recebe só ele. Recebeste uma série de coisas. É tipo o filho pródigo quando voltou. O pai lhe recebeu apenas em casa? Não. O pai lhe deu uma série de coisas, que daqui a bocado o doutor pode abrir, porque com certeza será mais especialista abrir cada coisa que o pai lhe deu, desde a vestimenta, desde a sandália. Ele não trabalhou nem um dia para receber isso, mas ele quis voltar para a casa do pai como jornaleiro, como servo. Ele quis trabalhar para merecer. O pai lhe disse: não, você é meu filho, e como filho tem coisa que você tem direito, mesmo sem você trabalhar. Porque tem coisa que eu vou te oferecer assim que você chega, por ser filho, eu te ofereço. Então essa veste que ele veste ali, no Novo Testamento, representa o quê? A Bíblia diz que todos vocês que estão em Cristo vos revestiste de Cristo. Todos nós estamos vestidos de Cristo. O Espírito Santo vem e habita em nós. É um dom, é uma oferta de Deus. Nós não trabalhamos para receber isso, nem vamos fazer nada que seja digno de bater no peito e dizer: eu mereço mesmo que Deus me dê o Espírito. O dia que você fizer isso, você está longe. Amém. Mais perto do inferno, se calhar. Agora, nós recebemos isso como uma dádiva. E o que acontece? Olha o que Paulo diz: ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Receber não depende de mim, andar depende. Porque o andar é o testemunho daquele que eu recebi em mim. Então é aí onde entra a necessidade que as pessoas precisam de entender quem eles são em Cristo. Porque quando você recebe Cristo, você se torna filho de Deus, você recebe automaticamente uma nova natureza. E a natureza vem carregada de qualidades. Amém. Todo cristão é mais que vencedor. Não existe cristão derrotado. Amém. Não importa, você pode viver derrota ontem, hoje e amanhã. Não vai mudar teu estatuto espiritual. Você é mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Então, acredito que o doutor vai poder acrescentar algumas coisas aqui. Mas é importante termos essa noção de quem nós somos. Porque senão o que acontece? Estamos a lutar para chegar num lugar que Deus já nos fez chegar muito bem. É exatamente por essa razão que eu fiz essa proposta. Porque, doutor, quando nós olhamos, por exemplo, em Gênesis, Satanás vai fazer uma proposta no homem.
confundia a natureza dele. E ele fez pensar o que ele não era, aquilo que ele já era. Ele já e é. retirou vantagem disso. É e tem muitos cristãos nesse momento Se tu também és, que... tu és. Sim, exatamente. E tem muitos cristãos nesse momento que também o inimigo faz proposta como se eles não fossem, como se eles já não tivessem. Esquece-se de facto da sua natureza. É verdade, é verdade. A Bíblia fala no livro do Efésio, né? Efésios 2:10, que nós somos nascidos de Deus, somos a feitura dele. Essa feitura. Esse termo Olha feitura mesmo. A arte Efésios dele. 2:10. Obra dele. É a arte dele. Somos mesmo arte dele. Primeira carta de João 5:4, a Bíblia diz: aquele que é nascido de Deus já vence. Efeito já de ser nascido de Deus, Já venceu o maligno. já venceu o maligno. Aleluia. Não é porque você já vai fazer um jejum ou alguma coisa, não. Efeito só já de ser nascido em Cristo Jesus, você já é vencedor. Já venceu. Essa aqui é uma graça que Deus nos deu. É uma graça que nós adquirimos. Olha, o problema é o quê? O problema Jesus. é como Mefibosete. Abre. Está vendo? O que levou Mefibosete a ficar deficiente é a morte do pai. A notícia da morte do pai levou Mefibosete a ser deficiente quando estava a fugir. Sim. Corrida toda. E onde que ele foi viver? Lá no Lodebar. Mas ele tinha a raça do rei real. dentro dele. No Por DNA. isso aquela raça está gritando que esse lugar não é teu. Tem que ir lá. Teu lugar no palácio. Sim, Meu sim. Deus do céu. Porque ele já tinha isso, já tinha dentro. Pode ter, por exemplo, vou voltar no Mefibosete daqui a pouco, mas pode chamar, por exemplo, Daniel, Meshach, Sadraque, Abednego, pode estar mesmo escravo na Babilônia, mas são da raça. A natureza dele. Por isso vão estar no palácio. Ai. Por causa da natureza. A natureza chamava ele que você não pode estar aqui, o teu lugar é lá. Mefibosete ficou deficiente por causa da notícia da morte do pai. Sabe que a humanidade ficou deficiente quando ouvimos Adão morreu. A notícia do pai. Aleluia. A humanidade A não estava condição do pai coxeada. afetou a humanidade. Agora, aí que perdemos a nossa identidade. Não sabíamos mais o que nós éramos. Era preciso agora David. David chegar para pegar agora Mefibosete, lhe levar no palácio. Nada importa se você é coxo, nada importa se você é, mas o teu lugar é aqui. No palácio. Volta agora no teu lugar. Mesa Essa do aqui que é a natureza. Está vendo? Vamos pegar, por exemplo, Barzilai. Vamos pegar um pouco de Barzilai. Se olhando o testamento de David, David, quando está fazendo testamento, está deixando o testamento no Salomão, ele falou uma coisa muito importante. Disse no Salomão assim: Salomão, está vendo aquele general Jeú? Lhe mata sabiamente, não deixa cabelo branco dele descer em paz. Mas sobre Barzilai, você deve graciar ele. Simei lhe mata. Para um pouco. Quem é Barzilai? Barzilai é uma pessoa que tinha recebido David quando David foi humilhado. Sim. Quando David foi humilhado, David andar descalço, David andar como uma pessoa de nada, Simei em cima da parede está a ofender. Até os que estavam com ele queriam reagir, mas David disse: não podemos reagir, deixa ele assim, porque esse aqui era o caminho da cruz. Descalço, Jesus quando estava a subir na cruz, humilhado, as pessoas ofender, ele pode pedir legião dos anjos, mas não faça nada, ainda não é tempo, deixa ele. Mas quando agora David atravessou o Rio Jordão, chegou naquele outro lado, se encontra agora com um velho, Barzilai, um fraco aí, se encontra, ele recebe o David, ele colhe David no momento da humilhação. Por quê? Porque ele sabia a natureza de David.
O que ele carregava. O que ele encarregava? Igreja, os gentios, nós aceitamos o Cristo no momento da humilhação da cruz, porque sabíamos quem ele era. Uau. Por isso agora Davi, quando está subindo no reinado, quando está subindo, ele quer agraciar agora Barzilai. Quando quer agraciar Barzilai, veja só, Barzilai disse: não faça isso com os meus filhos. Uau. Davi agora, quando está fazendo testamento, por isso deixou isso no Salomão, porque Salomão deve fazer só o que o pai tinha feito. O que o pai tinha feito? O pai tinha agraciado Mefibosete. Da mesma forma, Salomão tem que agraciar agora Barzilai. Uau. Por que Davi agraciou Mefibosete? Era por causa de Jonatã. Porque agora o que? Salomão vai agraciar Quima, que é o filho do Barzilai. Por causa do Davi. Por causa do quê? Do Barzilai. Está vendo? Isso que é a graça, onde que agora Barzilai, os filhos dele entram no palácio. Eles não eram dignos, porque não era da raça dos reis, mas receberam aquela natureza, onde agora que estamos a falar, somos filhos adotivos. Jesus. Somos filhos adotivos. Recebemos essa natureza por causa da adoção. Yes. Essa adoção que fez que para nós entrar na natureza divina. Essa adoção, para você ver isso, tem que olhar bem Jacó. Jacó que vai chamar Efraim e Manassés. Jacó vai adotar Efraim e Manassés. Mas, pastor Ismael, apóstolo Vicente, Não, pedir banho e tudo no live. como que você vai adotar os filhos de uma pessoa que é governador? Exatamente. Porque para adotar os filhos, o pai dele talvez são falecidos, os pais são pobres, mas Jacó está querendo adotar os filhos de uma pessoa que é forte. Mas quando que Jacó vai adotar aqueles filhos? Já na cama para morrer. Onde que fomos adotados? Na cama da morte, que é a cruz. Onde recebemos agora essa natureza. Toda a escritura fala de Jesus mesmo. Naquela cama da morte, onde recebemos essa natureza. Veja bem nessa natureza o que Jacó vai falar. Diz assim: Efraim e Manassés seja como Rubem e Simeão. Significa que o Rubem já tem um gêmeo, sem o Rubem saber. Simeão também tem um gêmeo sem ele saber. Agora, disse que esses filhos vão levar meu nome. Para aí, quem leva o nome de Jacó são 2 filhos. Não todos eles. São 2 filhos que devem levar o nome de Jacó. Está vendo da identidade, da natureza? Levamos o nome. Na natureza levamos um nome dentro de nós. E por isso Manassés e Efraim levaram agora o nome. Por isso, quando o reinado do Israel se dividiu, como normalmente nós sabemos que Roboão, que era o rei naquele tempo, filho de Salomão, ele dirigia Israel. Mas quando o reinado foi rachado, foi dividido, aquele 10 partes, por que vão levar o nome do Israel? Se você que saíram, você deve procurar vosso nome. Exatamente. Mas como que levaram o nome do Israel? Porque Jeroboão era Efraim. Ok. Sim, porque a profecia tinha dito que Efraim e Manassés vão levar o nome. Na adoção nós levamos o nome, não merecemos, mas levamos o nome. Por isso a Bíblia disse que somos da família. Olha, há uma passagem que eu gosto, por favor, vamos ler só uma passagem que eu gosto. Levamos o nome. Doutor, pode continuar. Qual a passagem, doutor? Atos, capítulo 15, no versículo 14. Atos 15, 14. Nós levamos nome. 15, 14. Aí o Júlio João faz menção aqui do doutor Júlio, a coisa que está a aquecer. Olha para nós os gentios. Atos 15, 14. O que a Bíblia diz aí? Tem um texto aí? Senão, como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Está vendo? Ele constituiu um povo para seu nome.
onde que Efraim e Manassés recebem agora nome. E nós recebemos o nome. Hoje eu fico alegre quando nos chama de cristão. Porque recebemos o nome. Porque recebemos o nome. E graças a Deus, porque não recebemos o primeiro nome aí de Jesus, mas recebemos o sobrenome mesmo. O sobrenome. Jesus Cristo. Cristão. Cristão. Porque é a parte da divinidade. Certo. Não nos chamaram jesuíta, nos chamaram de cristão. Jesuíta, tem que ser cristão. Chama jesuíta, cristão. Como é cristão. Os gregos, alguns gregos chamavam cristão de Christus. Christus significa bom. Ele pensava os discípulos são bons. São os bons. Por isso ele chamava eles os Christus. Sabemos que os hebreus chamavam eles os nazarenos. Mas nós somos cristãos. Levamos agora o nome. Agora, esse nome que recebemos como esposa, né? Quando você se casa com teu esposo, você pega o nome, recebe o nome, a identidade. Para além da natureza, a identidade. Estamos já na reta final. É verdade. Bem, exatamente isso. Nós recebemos o Espírito, não é, de Cristo, não é, que nos remete à natureza de Deus. Quando a Bíblia fala, por exemplo, em 2 de Pedro, quando a Bíblia diz que pela promessa nos tornamos participantes da natureza divina, nós sabemos que a promessa que foi feita a Abraão, a promessa que foi feita no Antigo Testamento, a maior promessa, ela remete ao momento da descida do Espírito. Jesus disse aos discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, mas fala até que se cumpra a promessa que foi feita pelo Pai. Em Gálatas, no capítulo 3, ele volta a fazer menção da promessa. A promessa não é nada mais, nada menos que o derramamento do Espírito. É isso que nos tornou participante, não só da natureza divina, como nos deu acesso à mesma natureza. É pelo Espírito que nascemos de Deus e também é por meio desse mesmo Espírito que nós recebemos essa identidade. E é uma identidade que está, nesse caso, ligada e associada a um nome, não é? Por todo filho que nasce numa família, recebe o nome da família. Em Efésios, no capítulo 3, versículo 14, eu uma vez estava a falar com alguém e eu disse a essa pessoa que o nome de Deus é Jesus, mas isso, é claro, é algo que escandaliza. Eu não quero abrir isso hoje aqui, mas o que é certo... Você já falou, você vai ter que justificar. E essa assembleia é boa para isso. Sim. Paulo, em Efésios, no capítulo 3, versículo 14, ele fala algo muito forte. Ele diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, e ele diz nos céus e na terra. Então existe um nome que a família nos céus e na terra se identifica, porque toda a família tem um nome identificativo da família, não é? E nesse caso não é diferente para nós. Nós temos um nome que nos identifica, e esse nome, claro, envolve de facto o nome de Cristo. Então isso para dizer o quê? Nessa natureza nós recebemos coisas, e eu queria reforçar isso, que tem a ver com a identidade da natureza. E a minha oração é que a igreja ela possa chegar ao ponto de conseguir olhar para ela mesma como Deus olha. Porque nós devíamos nos qualificar do ponto de vista divino, olhar para as Escrituras e ver que a forma como Deus nos chama, como Deus olha, é a forma como devíamos nos olhar e nos chamar. Eu gosto de um homem de Deus, muito sabe, que ele diz assim: em Cristo temos posição, mas a posição que nós temos em Cristo nem sempre é a nossa condição, não é? Nem sempre é a nossa condição, ou seja, somos reis em Cristo, mas podemos estar a viver vida de escravos. Mas a vida de escravo não anula a natureza de rei que está imputada sobre ti. O que acontece? Eu vou me livrar mais facilmente da vida de escravo se eu entender quem eu sou, porque a identidade carrega consigo a liberdade. Ninguém que não percebe que pode ser livre alguma vez lutará pela sua liberdade. A luta pela libertação começa com o entendimento de que podemos ser livres. Nenhum movimento de independência em Angola e em outra parte aconteceu sem que as pessoas percebessem que podiam ser livres. Então, primeiro você precisa de conhecer a sua liberdade. E a sua liberdade é conhecida por intermédio da sua identidade imputada. Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a verdade que liberta é Ele mesmo. Porque a verdade, antes de ser um versículo, antes de ser uma filosofia ou 13 pontos de uma doutrina, a verdade é uma pessoa. Nós interagimos com as Escrituras e as Escrituras nos revelam o Cristo que está nas Escrituras. E Cristo é uma pessoa, conhece a pessoa da liberdade. Amém. E a pessoa da liberdade manifesta a liberdade na tua vida. Então, isso é importante para quê? Para nós percebermos de facto esse binômio entre a minha natureza
E a minha condição, eu sou santo por natureza, mas posso estar a viver uma vida desregrada. Mas quanto mais eu entender quem eu sou, eu acredito que mais próximo estarei de manifestar aquilo que eu sou. Uma vez fui para um lugar, paguei algo, não é? Ou seja, comprei algo e fiz um pagamento. O homem deu-me um troco a mais, não é? Deu-me um troco a mais e ele devolveu o troco. Ele disse, mas devolveste o troco? Normalmente as pessoas aqui não devolvem. Eu disse, mas eu sou discípulo de Jesus Cristo. Amém. Não é? E dentro do meu coração eu disse, e eu demais, eu sou uma pessoa santa. E de um santo se espera o quê? Santidade. Esse é um dos problemas da crise que existe. Porque enquanto que do santo se espera santidade, do pecador se espera pecado. Por isso é que é importante nós de facto termos a coragem de dizer para a igreja e falar para a igreja quem nós somos e o que se espera de nós. Porque o que se espera de nós vai estar baseado naquilo que é a nossa identidade. Porque não se espera que alguém que é de Cristo tenha um comportamento como o do diabo. E aqui faz a escada, né? Natureza, identidade e propósito. Aí já estamos a chegar exatamente no propósito, porque essa identidade que nós temos em Cristo é que vai nos levar de facto a ver várias coisas, a compreensão da identidade por formas a que haja manifestação. Porque quando tu tens uma crise de identidade, tu podes ser qualquer coisa. Quem não sabe quem é? O diabo é o draba, quem ele não é. Pode se tornar qualquer coisa. You can be anything, mas você precisa de saber quem você é. E essa é a proposta das Escrituras. A Escritura diz, nós somos mais do que vencedores. A Escritura diz, nós somos santificados em Cristo Jesus. A Escritura diz, mais, nós somos justificados. São coisas que as pessoas têm que perceber. Amigos de Deus, amados por Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. São coisas que as pessoas têm que conhecer. Esta é a nossa natureza. A pessoa que não conhecer a sua herança, ela corre o risco de viver como uma pessoa miserável, sem recursos, sem nada, não é? Não importa, tu podes ter um quadro de $1 milhão em casa, se não souberes o valor, podes passar fome. Tu não consegues beneficiar de algo que tu não sabes e que não conheces. Então, a igreja precisa de entender a sua identidade e assumir o seu papel. Nós estamos aqui para reinar mesmo. Amém. Amém. A Bíblia diz que nós fomos empoderados para reinar em vida. Não para ser dominados, não para ser governados, não para ser injustiçados, subjugados. A identidade vai te revelar que a sua vida não se coaduna com nenhuma dessas coisas. E acredito, quanto mais nós anunciamos isso, falamos sobre a excelência da natureza cristã que já habita em nós, mais nós vamos ver a manifestação na vida dos filhos de Deus, que é a manifestação merecida. Porque nenhum filho de Deus nasceu para viver escravo de uma praga, escravo de um feitiço, escravo de uma maldição familiar, escravo de uma força espiritual que lhe subjuga. Não, nenhum filho de Deus deve aceitar isso. Mas quando as pessoas começarem a entender a identidade e perceber que Cristo pagou um preço alto pela tua liberdade, pela minha liberdade, e que nós somos livres por natureza, embora possamos passar por determinada prisão, somos livres por natureza. Não há cadeia que vai suportar a dimensão da revelação da sua liberdade. Eu queria deixar doutor, as últimas considerações já aqui a internet está a explodir com as revelações que deixou aqui. E para terminar então o nosso programa, gostaria que fizesse as últimas considerações, portanto, acerca dessa. O que eu gostaria de dizer, a Bíblia diz, ele deu poder no que lhe receberam, lhe deu poder para ser filho de Deus. Quer dizer, recebemos o poder para ser filho de Deus. Quando recebemos ele. Então, recebemos quem? É onde que vou acabar para exortar os ministros de Deus, como também a igreja. Amém. Recebemos o Senhor. O Senhor que nós recebemos dentro de nós, Ele é a glória. Oh, glória. Por isso, o apóstolo Paulo disse, Cristo em mim, esperança da glória. Agora, se Ele vive em mim, eu não estou vivendo mais. As pessoas, quando estão te olhar, devem ver Cristo. Isso. Quer dizer, conforme que o filho, a Bíblia diz, ele é o reflexo do Pai. Nós devemos ser agora reflexo do Cristo. Na rua, onde trabalhamos, em todo lugar.
Por quê? Porque levamos a glória. Agora, aquela glória, ele próprio deixará cair muita coisa. Uma pessoa que conhece a identidade dele, que você faz parte da natureza divina, nunca terá medo da bruxaria. Nunca terá medo, ou da pobreza, ou não sei o quê. Por quê? Porque ele tem a glória. Aquela glória que se chama-se arca. Entende o que eu vou falar? A glória chama-se arca. Arca, porque a arca é a glória de Deus. Quando a arca passava, os inimigos caíam, até Dagon caiu. Onde Cabeça para baixo. a arca entra, a vitória também entra. Veja o que eu estou querendo falar aqui. Dentro da arca tinha 3 coisas. Lembra, O maná, você que está a me vara. acompanhando, estou falando o Cristo como a arca. Ele que é a glória. Tinha 3 coisas. A primeira coisa era a tábua da lei. Tábua da lei. A tábua da lei. Por quê? Porque em Cristo Jesus todas as leis acharam a explicação. Todas as leis se cumpriram nele. Segunda coisa era a vara. A vara do Arão que floresceu. E a ressurreição do Cristo que estava dentro da arca. Já falava da ressurreição. A terceira coisa era o que? Maná. Mas aquela maná está escondida que vai ser revelada. Agora, em cima da arca os anjos olhavam. Por que olhavam? Em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Os anjos contemplavam, porque queriam ver o que está lá dentro da arca. Aquela glória que vai se manifestar em nós. Quando vamos receber essa natureza, essas coisas entram em nós. Certo. Então, nós agora, como servo de Deus, ministro, a coisa que devemos privilegiar é esta doutrina. Amém. Amém. Ensinar aos filhos de Deus sobre a natureza divina. Porque há momentos as pessoas estão vendo, por causa das circunstâncias da vida, estão pensando já que ele é qualquer pessoa, qualquer coisa. Não, você não é qualquer pessoa. Amém. Você mesmo Bem é dito. herdeiro de Deus, co-herdeiro do Cristo. Sacerdócio real. Está vendo? Isso que eu estava Nação tentando santa. explicar no princípio aqui, para exaltar os homens de Deus como também os filhos de Deus. Vamos colocar ainda a doutrina, essa doutrina à frente. Ok. Por quê? Salmo 68. Uau. No Salmo 68 a Bíblia fala da marcha de Deus. Salmo 68, versículo 24. versículo 24. Coloca aí, meu. Sim, pode continuar, doutor. Salmo 68, 24. A Bíblia fala da marcha de Deus. O cortejo. Da marcha de Deus que a Bíblia fala no Salmo, que aquela marcha, o Davi, quando estava a escrever essa música, ele estava a se referir da marcha da arca, no primeira de Crônica 15, primeira de Crônica 16. Também estava a se referir no número capítulo 10, no versículo 35. Da maneira que a arca quando marchava, da maneira que os inimigos... Você vai ver que aquela arca saiu nos filisteus. Quando estava a vir, a arca já causou os danos nos filisteus. Está vendo aquela glória que nós levamos? Quando recebemos a divindade, quando recebemos a natureza, aquela glória já deixa cair os inimigos. Então, aquela arca, quando estava a ir, chegou no momento de se desviou. Foi agora na casa do Obededão, quando Uza morreu. Porque quando Jesus morreu, a presença de Deus que ia aí no Israel chegou em nós, porque o Obededão não era israelita, era estrangeiro. Ele recebe agora a presença. Era o evangelho no gentio. É isso. Ele recebe agora aquela presença, muda agora a casa dele. A bênção entrou, até Davi começou a admirar. O estrangeiro. Ouvir estrangeiro. Mas normalmente aquela arca ia lhe matar. Mas por que não vai lhe matar? Nós levamos a presença de Deus dentro de nós. Normalmente íamos morrer, mas não vamos morrer. Por quê? Por causa da cruz. Está vendo? Por causa da cruz nós não vamos morrer. Então, aquela arca quando sai agora na casa do Obededom, sobe agora no Monte Sião. O que é o Monte Sião? Hebreu capítulo 12, no versículo 22, é Jerusalém celestial. Isso é a subida de Jesus. É a arca quando está a subir.
É onde agora que Davi escreve Salmo 68. Quando aquela arca está a subir, é preciso o quê? Primeiro, os cantores. Depois os que tocam instrumentos. Exatamente. Não é que os que tocam instrumentos devem passar à frente. Primeiro os cantores que passam à frente. Os que tocam instrumento vêm. Depois as donzelas vão dançar. Certo. É Salmo 68, 24, 25. Agora, quando a Bíblia quer ordem. A Bíblia não quer desordem. Ou seja, quando a Bíblia coloca primeiro os cantores, depois os instrumentistas e depois as donzelas com a duf no meio, está a estabelecer ordem. Está a estabelecer ordem da maneira que as coisas devem ser. Porque hoje vai ver mesmo nós que fazemos música, primeira coisa que toca é instrumento. Depois os que cantam vêm. Por exemplo, quando estou a tocar, ninguém vai saber o que eu cantei. Mas se eu cantar aleluia, a mensagem sair bem clara. Certo. Mas com o instrumento a mensagem sai codificada porque tem notas. Ninguém ainda percebe bem. Por isso é preciso ainda cantar a mensagem que sai clara. A mensagem que sai clara é a doutrina. O ensinamento. E isso que deve estar no primeiro lugar na igreja. E isso que devemos ensinar. Podemos ensinar muita coisa, mas primeira coisa é a doutrina. Quando a doutrina é ensinada, depois podemos vir aqui para tocar agora. Por exemplo, instrumentista. Estou a tocar. Quando estou a tocar, estou aonde? Estou poderoso, no livro de Mateus 11, 16. Os filhos chegaram naquela praça, tocaram. Quer dizer, João Batista estava a tocar a flauta. Isaías estava a tocar a flauta. Todos eles tocavam a flauta. Mas Ezequiel agora 33, no versículo 32, a Bíblia fala agora, Deus é o cantor. Ele fica à frente para explicar a doutrina. Primeira carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 27. A Bíblia diz: Deus estabeleceu primeiramente os apóstolos. Quer dizer, a doutrina. Que são os fundamentadores. Sim, é a doutrina. Agora, quando nós não preparamos a igreja assim, as pessoas vão entrar na crise da identidade. Para acabar, o pastor Ismael vai me desculpar. Muito bom, muito para bom. acabar. Abraão, Deus tinha que lhe preparar para lhe dar aí sementes. Porque Isaac não pode chegar no Abraão sem Deus lhe preparar. Deus primeiro preparou Abraão durante 24 anos e quando completou 100 anos, quer dizer, já estava velho. O corpo carnalmente ele já estava fraco, agora a força veio que é o filho. Porque o filho que é a força do pai. Ele é a flecha. Ele veio quando Abraão ficou fraco, mas Deus começou primeiramente a lhe preparar. Preparou. Por que Deus prepara? Porque aquele Abraão que estamos a ver, ele era como a terra que estava embaixo das águas. O espírito se movia. Agora, a Bíblia diz que a terra deve sair. Sair na água. Abraão tem que sair na nação. Tem que sair na pátria dele. Quando Abraão está a sair, é a terra que está a sair dentro das águas. Porque as águas, segundo Apocalipse 17:15, são as nações. São as nações, povos, línguas e nações. Agora, quando Abraão está a sair, Deus começa agora a preparar o Abraão. Quando lhe prepara, veja agora, quando Deus acabou de preparar aquela terra, depois semeou agora a semente que é Isaac. Ele disse assim: no próximo ano, a tua mulher vai ter filho. Não diz, vai ter filho, eu voltarei. Não que vou voltar no tempo que a tua mulher vai ficar grávida. Vou voltar no tempo que a sua mulher vai ter filhos. Que é a arca que estamos a falar aqui. Porque Isaac, quando é nascido, não era mais preciso de perguntar, será que Deus voltou? Porque Deus tinha dito, quando veremos a presença do filho, significa Deus chegou. Por quê? Porque Deus, quando chegou na casa do Abraão, primeira coisa fez o quê? Comeu e bebeu. Quando Isaac é nascido, deve comer e beber. Por isso, quando Jesus, que é o filho do Abraão, chegou, disse assim: João Batista não comeu, não bebeu, você falaram que ele tem demônio. Certo. Mas o filho do homem
Que come. Comeu, bebeu. Por que está a comer e está a beber? Porque o pai fez isso na casa do Abraão. Agora, ele tem que comer e beber. Agora, quando estamos a ver o filho está a comer, significa que Deus já está aqui na terra. Não procura mais Deus no céu. Já está aqui. Agora, a presença de Deus dentro da igreja chega quando a ordem chega. Ordem é o quê? Doutrina primeiro. Mensagem clara. Mensagem clara. Vamos explicar primeiro sobre a natureza divina. Vamos colocar a doutrina no lugar. Podemos pular, podemos fazer não sei o quê. Mas se a doutrina não está, a igreja nunca terá forma. Deus abençoe. Muito obrigado, doutor. Aí. Excelente. Aqui, e aqui o pastor Vicente está a bater palmas, inclusive. Tremendo. Faltou dar glórias e aleluias aqui de pé. Aleluia, é verdade. Tremendo. Muito bom. Muito bom. Pastor Vicente, para remate final, terminando. Bem, o doutor fez aqui já. Terminei. Queria deixar, nesse caso concordo plenamente, me revejo nas palavras do doutor, quanto à necessidade de estabelecer a doutrina e ensinar a igreja, porque quanto mais nós ensinamos, acredito que o diabo pode brincar com um crente que depende das emoções, mas ele nunca vai brincar com um crente que depende da revelação. Uma vez que a revelação entrou no coração, acabou, a pessoa é transformada, ela vê com base nisso. Então há necessidade de facto de colocar à disposição, e isso o pastor Ismael faz muito bem, e a nossa oração continua a ser feita, não só por si, como os demais ministros de Deus, a igreja, que é colocar o ensino para que as pessoas de facto cresçam solidamente e possam de facto dar um testemunho eficaz da pessoa de Cristo. Tem muita diferença entre por exemplo, o cristão que cava as escrituras, que procura aprender, que procura ser doutrinado, discipulado e tem as bases firmadas daquilo que acredita. Não precisa ser mestre daquele que não tem, não é? E a diferença vem muitas vezes no período de tribulação. Quando a tribulação vem, as bases são testadas. E quais são as bases? É aquilo que foi falado, é a doutrina. O que é que a pessoa tem no coração, não é? Então há uma importância muito grande. A Bíblia aconselha, né? Paulo diz claramente, não é? Ele escreve a Timóteo e diz: aplica-te à leitura, né? Se Deus não acreditasse na leitura bíblica, Ele não nos daria 66 livros. Se Ele nos dá 66, Ele podia nos dar só 6. Mas se nos deu 66 é porque Ele acredita na leitura. Amém. Aí o que acontece? Vem uma igreja carregada de irmãos que simplesmente querem ter preguiça de ler a Bíblia. Irmão, você não pode ter preguiça de ler a Bíblia. Faça disso uma disciplina diária. Te reserva um tempo para a leitura bíblica. Porque se Deus colocou 66 livros, é porque Ele acredita na leitura. E você tem graça para ler as Escrituras. Leia. Tira a preguiça de ler em nome de Jesus e lê a Escritura. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado. E aqui os meus convidados a deixarem as orientações finais, as conclusões. Não, mas